Então vamos lá, né? 9h10. Vamos conversar aí, que Deus nos ajude, nos dê um bom trabalho hoje, que a gente possa absorver as informações aqui. Quanto eu me sinto mais seguro com a presença do professor Derli aí, hein? Qualquer qualquer sinuca de bico aí que o deles Dali, se quiser me colocar aí o Rony, o Derli me socorre e a gente vai tocando bonde, hein? Se me apertar, eu já sei o macete, se me apertar, eu tiro o cabo da conexão aqui, cai, só volta amanhã, hein? Então já tem as manhas tudo. O cara perguntou, não sei, eu tiro a conexão aqui, só volta amanhã. Beleza? Então vamos lá, né? Deixa eu ver aqui se está tudo ok, se está gravando. Tá. Boa noite a todos, então vamos retomar hoje o nosso trabalho. Eu parei no slide 16 lá, né? Mostrando o que a gente precisava fazer no início da gestão. E hoje a gente vai retomar, vou dar uma passada rápida naquilo ali, porque a gente tem mais, acho que 15 ou 16 questões só de introdução a princípios de controle, para amanhã a gente entrar em auditoria de prospecção, que é na verdade o que vocês precisam aí nesse início de governo, né? Então vamos lá. Hoje eu coloquei aqui no Chrome mesmo para exibir, para ver se fica um negócio mais tranquilo. Ah tá, a gente estava lá em analisando o balanço da gestão anterior, a gente falou do caixa, né, de como tratar isso, né? Aí a gente ia começar a dívida fundada e consolidada, mas aí o tempo não deu, aí na semana a gente ficou extasiado com a apresentação do professor Derli aí 2 dias, e agora volta aqui para o trabalho duro de mortal, de Hellis Mortal, para dar seguimento à coisa. Ó, hoje está mais tranquilo assim, né? Como eu vou precisar de um tempo maior, então, geralmente eu sou meio egoísta, quando chega faltando 5 minutos eu abro para perguntas, então hoje aí eu vou deixar aberto para as questões, só espero eu terminar o parágrafo assim, eu completar o raciocínio, porque, velho, você sabe como é, né? Começa a pensar, se você atrapalha, ele já não lembra mais o que estava falando, né? Parece que está no automático. Aí vamos lá, deixa eu ver aqui onde foi que a gente... Saldo em caixa. Tá. Dívida fundada e consolidada, né? Então vamos bater um papo hoje, né? Pessoal, uma coisa que a gente já tem que ter em mente é que dívida consolidada não é dívida ativa, né? Aí quem é do ramo experiente fala, pelo amor de Deus, tem gente que confunde isso, e não é pouco não, é muito, viu? E não é administrativo não, é contador, é controlador aí, a gente chega, me apresenta o relatório aí da dívida fundada, o cara vem com 500 livros lá de dívida ativa, eu falo, não cara, dívida fundada, o cara não sabe nem o que é. Então, a princípio, dívida, eu vou falar das duas, mas dívida fundada é uma obrigação, enquanto dívida ativa é um potencial direito, né? E depois eu vou explicar por quê. Então tá, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses, decorrente de leis, contratos, convênios. Então tá, você fez uma operação de crédito, fez um financiamento, ou qualquer outra operação dessa que decorra um prazo superior a 12 meses, você vai registrar lá no seu passivo não circulante, né? Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado no orçamento. Então você já está prevendo que vai tomar empréstimo, então já está enquadrado nisso aí. Aí vamos tocando bonde. Os limites, né? Os limites da dívida fundada. Os limites globais para o montante da dívida consolidada líquida de estados e municípios ao final do 15º exercício financeiro, então começou a vigorar, né, professor, em 2016? 2016 passou a viger realmente.
contado a partir do final de 2001, não poderão exceder 2 vezes a receita corrente líquida, no caso dos estados, e do Distrito Federal, né? E 1,2, ou seja, 120%, 200% da receita corrente líquida, né? O dobro da receita corrente líquida, ou 1,2 da receita corrente líquida dos municípios. Aí tem um esclarecimentozinho aqui, ó, só falando do que é a receita corrente líquida, né? Eu lembro que estava numa apresentação lá e só para descontrair, aí o prefeito olhou esse negócio aí, ele não entendeu direito, ele falou: mas se na corrente líquida já está assim, imagina quando for a sólida, né? Então é um negócio assim para você ver o grau de inocência no trato dessas coisas. Por isso que a gente fala, precisa ter um profissional competente, e esse profissional, no dia das apresentações, ele precisa trazer as informações numa linguagem clara. Eu trouxe esse exemplo justamente para falar disso, né? Por quê? Porque você aprende desde lá da faculdade que a informação contábil, ela tem o objetivo, e sobretudo com a accountability, ela tem o objetivo de alcançar diversos stakeholders, que são as partes interessadas, desde o Tribunal de Contas até o usuário comum que participa da audiência pública. Aí o cara chega lá falando de receita corrente líquida, resultado primário, né? E outros conceitos, e não faz nenhuma abordagem sobre isso, só para a pessoa entender pelo menos o que é o conceito, né? Em alguns casos, essa técnica é utilizada até para diminuir quórum em audiência pública, né? Porque quanto menos gente tiver na audiência pública, menos vão encher o saco do administrador, né? Então, muitas vezes, usam desse artifício. Mas a gente já passou dessa fase. Acho que hoje em dia o momento é de construir conhecimento, é de ter transparência e de divulgar para a sociedade realmente os atos e fatos da gestão, quer sejam eles efetivos, produtivos ou não, né? Isso tem que ficar caracterizado, pois não? Professor, é interessante também a todos, pessoal, que nós temos um sistema, tá, que a gente pode consultar, é o SADPEM. Até lá no grupo eu fiz uma consulta de um município aí, que a gente pode ver quais as dívidas, né? Aí eu já falo dívida do modo amplo, né? Qual a despesa pública do município, entrando a dívida consolidada, líquida, etc. Então a gente pode consultar lá. Ele também é um anexo 2 do relatório de gestão fiscal, né, que está no Siconf. Você também vai lá e baixa lá no Siconf o relatório do RGF. Mas o que a gente comenta? Acompanha a dívida, o estoque da dívida e a evolução. O que eu vejo, né, que até foi no grupo lá, até eu startei, é que 90% dos casos não tem a publicidade aí de toda a despesa pública do município. Tá? Vou citar esse exemplo lá que está lá no grupo, acho que é o município de Rio Grande. Não está lá o passivo atuarial. Geralmente o passivo atuarial, ele não entra aí no limite, tá? Ele não entra aí no limite da dívida, porém, ele é uma dívida, ele é uma obrigação. Então, assim, a gente tem que ter, além de ter os instrumentos, além de ter os relatórios, né? A gente precisa saber quanto que é a minha despesa pública do meu município. Tá? Porque a gente vai procurar, né, e às vezes não encontra essa informação. Limite atuarial, do que a gente está falando quando fala de limite atuarial? Isso, eu tenho aí no meu RPPS, né? Os municípios próprio, né, que tem o regime próprio previdenciário, né? E é feito, tipo, se eu pegar todos os meus servidores vão ir aposentar hoje, quanto de dinheiro, quanto de recurso eu preciso para pagar esses benefícios. Tá? É isso que o passivo atuarial mensura. Por meio aí, né, de um atuário, né, que faz toda uma projeção. Bem, viu? E ganha bem. Né, e informa para o contador, e ganha bem, e informa para a contabilidade, olha, o teu passivo atuarial é esses milhões. Tá? É um tema que até a gente discutiu ontem aqui na União, né, porque a gente está fechando o BGU,
e a gente emitiu esse valor do passivo atuarial da União, que vai mais de 400 tri. Então, assim, muitos milhões, muitos bilhões, trilhões, porque hoje também é interessante que a gente tem uma NBCT 15, né, que ela traz até um método para mensurar essa obrigação, esse passivo atuarial. Até outra discussão aí que tá tendo, né, de que forma qual que é o método? Tá? Se a gente pega as portarias da SPREV, tem lá 4 formas, 4 métodos. Se a gente pega a norma brasileira, essa última, a 15, né, que fala sobre o método, é o método só que é o método PUC. Então entra aí uma área mais técnica que também cabe toda uma discussão. Enfim, a área atuária apresentou os 2 métodos, né, e aí cabe lá o pessoal da União, que faz o registro, está validando, aderindo aí à norma brasileira aí de contabilidade. Então, nos municípios, semelhante. Eu creio que está tendo, talvez ou não, uma discussão, né, de qual que é o método para avaliar o passivo atuarial, que geralmente é milhões e milhões. E isso que a gente chama atenção. 90% dos casos que a gente consulta a dívida aí consolidada, a dívida fundada, pessoal, não aparece o passivo atuarial. Tá? Aí porque, assim, tem vários pontos aí de interrogações do porquê. Né? Para, às vezes, não querer demonstrar a dívida como um todo, às vezes deixar o balanço lá mais bonitinho, enfim. Aí tem várias interpretações, mas é isso que a gente chama a atenção. Falou em dívida pública, dívida consolidada, despesa pública de modo geral. Pessoal, vá para o SADPEM, vá para o SICONF, olha o anexo 2 do RGF, lá tem esse detalhamento, e aí quando a gente tem um conhecimento mais detalhado, você já começa a criticar, opa, não está o passivo atuarial aqui, opa, não está restos a pagar aqui, opa, não tem precatórios aqui, aí você já começa a fazer as análises críticas e ver que aquelas informações estão boas ou não. Nada, tranquilo, eu que agradeço. Pessoal, ponto importante aí, hein? Eu sei que tem muita gente experiente, mas eu sou estudante, um eterno estudante, eu faço isso a vida toda. Surgiu conceito novo, a gente está começando, anota lá, começa a fazer o seu vocabulário, porque isso é extremamente importante. Você dominar o vocabulário da área que você atua, para não passar vergonha e não acabar e o pior do que não passar vergonha, não está comprometendo o prefeito em reunião, em audiência pública e tal. Então os conceitos elementares que regem o exercício da nossa atribuição, a gente tem que dominar, beleza? Então vamos lá. Professor, desculpa aí de novo, pegando esse seu gancho aqui, eu tive uma discussão com o secretário de Fazenda de Estado. Ele me demonstrou a dívida do Estado, eu já bati o olho, não está certo, não. Rapaz, imagina, do Estado. Eu tive problema também lá no Ministério da Cidade, numa reunião de Mangangão, me levaram lá de orelha seca só para assistir. A mulher começou a explicar lá, falando de receita corrente líquida, eu levantei a mão, falei, isso aí não é receita corrente líquida não. Aí o cara que me levou, cara, que era o chefão lá do departamento, começou a ficar vermelho, me cutucando, eu falei, mas tá errado, não é, isso aí não é receita corrente líquida. E aí deu um mangagá da porra. Resultado final, passaram para ele calcular a receita corrente líquida, e quem foi que teve que fazer? Eu. Passei um mês trabalhando lá. Aí publicaram o manual lá de habitação. Sabe onde meu nome saiu? Lá no rodapé. Pode pegar o manual de habitação do Ministério da Cidade, que meu nome está lá. Agora está lá no rodapé, junto com o pessoal do cafezinho, nada contra e tal, mas você está entendendo? Me jogaram lá de castigo, beleza? Mas vamos seguindo aqui então, pessoal. Tá, receita corrente líquida. 2 pontos que a gente precisa entender. Isso aí você vai precisar toda hora, tem que entender o que é receita corrente líquida. Somatória de receitas tributárias, tal. Vamos lá. Deduzidos principalmente os valores transferidos por determinação constitucional aos estados e municípios. Então tá, ó. Deixa eu minimizar isso aqui e vamos avançar para o próximo. Só para vocês entenderem aqui uma coisa, ó. Tá aqui um demonstrativo básico aqui, aí é a área do mestre, eu fiz muito isso, hoje já não faço mais.
mas é a área aí do professor Derli, só mostrando aqui para vocês o que basicamente compõe a receita, a estrutura aqui é o relatório resumido de execução orçamentária, que o professor Derli tanto citou ontem, e aqui estão as deduções, ó. Se a gente perceber aqui, salvo engano, e o professor Derli me corrija se for o caso, mas essas deduções referentes a transferências, basicamente não se verifica nos municípios, né? É mais transferência da União para estados e municípios e dos estados para os municípios, né? Então é um negócio mais tranquilo aqui, muito dificilmente a gente vai ter alguma coisa deduzindo aí a nossa receita corrente líquida. Então pegou essas fontes que estão previstas aí e lá nos demais normativos aplicáveis, jogou ali, basicamente é isso. Lembrando que você vai pegar o mês atual e os 12 e os 11 anteriores para compor. Só estou dando pinceladas aí, obviamente tenho certeza que nossos controladores têm pleno domínio disso, mas estou falando para aqueles que não são da área, beleza? Vamos seguindo aí então. Aqui a lei ela trata da recondução, né? E isso é importante por quê? Porque se enquadra lá naquilo que o Derli falou. Se vocês olharem aí, se extrapolar em um mês, se extrapolar em determinado período, pelo menos no primeiro quadrimestre seguinte, você já vai ter que reduzir pelo menos em 25%. E não fazendo isso, olha lá, eu já grifei lá, ó, vencido o prazo para o retorno da dívida ao limite, enquanto perdurar o excesso, o ente ficará impedido de receber transferências voluntárias da União e do Estado. O Derli ele foi bem claro nisso ontem, então quem cochilou ontem e achou que a aula estava muito técnica e tal, vocês precisam dominar aquilo ali de ponta a ponta, porque aqui, ó, tá vendo? Tem reflexos diretos na administração, aquilo ali não é só para fazer propaganda não, aquilo ali é informação importante, vocês precisam dominar, não as matrizes de saldos contábeis e etc, cada um na sua área, mas o entendimento daqueles anexos que o Derli apresentou lá, isso aí é missão de casa e vamos correr atrás porque tem que saber mesmo, beleza? Então vamos tocando. Tá aqui, ó, deixa eu voltar aqui que tem um... Vou voltar aqui que tinha um esclarecimentozinho ali que eu acabei passando. Não, vou ter que voltar 2. Tá aqui, ó. E aqui tá, eu gosto sempre, é aquilo que eu estava falando nesse instante agora aí, ó. Tá, o que é transferência voluntária? Tá, pega, vai fazendo um dicionáriozinho aí, tá. Transferência voluntária, o Derli enfatizou isso uma série de vezes ontem, mas acredito que muitos não tenham anotado. Compreende a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira. Nesse caso, não se incluem aqueles decorrentes de mandamento constitucional. Então, você tem as transferências constitucionais obrigatórias, que é obrigado o ente transferir, né, quer seja a União ou o Estado. Agora você tem aquelas transferências voluntárias, que é para a celebração de um convênio, né, e outros acordos assim que não estejam previstos em normativos constitucionais e que sejam teoricamente discricionários. Por que teoricamente discricionários? Porque muitos, a própria União, e daqui a pouco eu vou chegar nisso, ela monta um edital para liberação de recursos. Ela estabelece o valor. Se você se enquadra naquele normativo, se ainda existe saldo, porque você pode se inscrever no momento em que o saldo destinado àquela operação já acabou. Mas se você se inscreve dentro do prazo legal, tendo saldo e habilita, basicamente é vinculado àquele ato, né? Não seria tão discricionário assim. Por isso que eu digo eventualmente discricionário, tá? E aí o pulo do gato. Claro que são dicas elementares assim, mas só para ir dando uma luz. Amanhã, quando a gente for tratar de auditoria, da auditoria de prospecção, a gente vai falar um pouco mais disso aí, né? E o professor Derli, se tiver, também pode dar boas dicas disso. Mas o essencial é consultar o balanço consolidado do Tribunal de Contas, analisar a composição do passivo não circulante, que é lá que ele está, né? Porque se passou de 12 meses, está lá no exercício, está lá no não circulante, isso aí é uma matéria mais referente mais ligada a contador, mas todo mundo, pelo menos a estrutura do balanço tem que entender, sobretudo se é controle
finanças, né, e contabilidade, o cara tem que saber isso aí, né? Então, ó, veja bem, e eu estou dizendo ali, consultar o balanço, mas isso é necessário, porém não é suficiente, porque você tem que pesquisar os contratos, analisar, ver as cláusulas, ver se realmente tudo está sendo cumprido. 99,99% das vezes não está sendo cumprido, tem sempre algum ponto em descumprimento. Então é a hora de correr atrás, dar uma olhada nisso aí, pesquisar e começar a trabalhar para solucionar esses, para renegociar, acionar judicialmente. O Derli ontem, eu prestei bastante atenção nisso. Quase sempre ele estava falando, olha, não deu jeito, comprometeu, aciona judicialmente, entra, por isso que você precisa ter um controlador, não só um controlador, mas um procurador bom, que adianta. Já falei, o filho da minha filha formou em direito agora, ou namorado da minha filha se formou em direito agora, é meu procurador geral. Para com isso, que você vai ter dor de cabeça, vai ter que contratar uma empresa de consultoria para fazer isso. Então, muita atenção com esse ponto, né? Acessar plataformas do governo e verificar pendências diversas. O Derli também, professor Derli, ontem tratou muito disso aí. É muito importante você estar familiarizado, porque você recebe a informação ali consolidada. Não é isso, professor Derli? Você recebe a informação pronta ali, o trabalho está feito, o trabalho de prospecção para você está feito ali, então você tem que se embasar nesse material que no momento, sobretudo início de gestão, é o mais confiável que você tem, né? Identificar prazos e parcelas pendentes, foi o que eu disse, né? Prazos e parcelas pendentes e vencidas, elaborando o cronograma financeiro com eventual impacto na programação orçamentária e financeira do município. Um ponto importante, depois vocês podem pesquisar nos dicionários, e a gente utiliza isso muito em auditoria, e lá no curso, né, no curso de controle de auditoria de conformidade, muitos alunos tinham dúvida, né, quando eu segregava pendente e vencida. Pendente é aquilo que você não cumpriu, mas o prazo de implemento ainda está aberto, diferente do vencido. Vencido já venceu o prazo, então está pendente ali, tá. Você pegar sua grade curricular lá tem determinadas faculdades, na minha mesma era assim, tinha lá matérias concluídas e matérias pendentes, né? Então, não chegou o momento ainda, eu não fui reprovado naquela disciplina, mas eu ainda não cumpri, então ela está pendente, né? E observando sempre, elaborando cronograma financeiro com eventual impacto na programação orçamentária e financeira do município. Volto a dizer o que o Derli falou. Não, gente, está devendo, então tira o dinheiro da folha de pessoal, pega dinheiro de transferência vinculada e paga, depois a gente se vira. Pelo amor de Deus, não faça isso. Volto a dizer. Aqui, isso, pega do Fundeb. Pô, pois é. Pega do Fundeb, né? Igual o exemplo do nosso colega. Essa história que o caixa é único, e que de princípio do no-olê, que significa que dinheiro não tem cheiro, nesse caso aí o dinheiro tem cheiro, e se você gastar errado, você se complica. Então você está devendo, está numa situação aí que os seus contratos podem lhe prejudicar no que se refere a transferências voluntárias, mas você tem que ter o bom senso e analisar o que é mais viável naquele momento, se é parar, por exemplo, distribuição de merenda em escola e etc, e ponderar para ver. Ah, não, eu estou com um recurso próprio aqui que eu ia pavimentar a rua do Jeb lá. Não, então dá uma segurada lá na rua do Jeb e vou utilizar isso. Outra coisa. Agora você pegar dinheiros assim de despesas correntes obrigatórias e pegar e colocar em amortização de dívida, é um pouco, nem o governo federal faz isso, né? Não é não, Derli? Que o montante da dívida do governo federal vive subindo aí. O governo federal não faz isso, você vai fazer. Então, preste bem atenção para depois não falar, não, o professor Edson chegou e disse que eu tinha que pagar de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. Vamos usar o bom senso, cerque-se de pessoas qualificadas, porque senão você está no buraco, ok? Está sendo um pouquinho mais dinâmico hoje, porque realmente é muita coisa e eu quero pelo menos en passant dar uma noção de tudo isso para vocês. Tá? Convênios firmados e contrapartidas asseguradas, né? Um ponto que a gente precisa olhar, existem convênios em execução, olha lá, aí tá,
primeiro passo, aquilo que o Derli falou, vai lá no CIAF, no CALC e etc., dá uma olhada naquilo lá. As prestações de contas foram apresentadas tempestivamente, vamos olhar se tem prestação de conta pendente, vamos fazer essa pesquisa aí. O objeto foi concluído e a prestação de contas foi aprovada pelo concedente, tá? Você está lá com convênio, você não procurou documento e não achou informação daquilo lá, não, principalmente quando é uma obra notória, assim, não, construiu a ponte ali, tá? Vamos olhar, essa ponte foi concluída mesmo, gente? Foi prestado conta de maneira correta e tal? E aí eu vou mostrar um ponto aqui para vocês, ó, que é aquilo que eu falei. Antigamente aqui, ó, isso é a súmula 230, para quem não conhece, é a súmula 230 do TCU, que ela fala: compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando ele não tiver feito e o prazo para de implemento dessa obrigação vencer, ou estiver vencido no período de gestão do próprio mandatário sucessor, ou na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas visando o resguardo do patrimônio público. Antigamente vinha aqui um pedacinho sob pena de corresponsabilidade. Aí tirou isso aí o pessoal falou: não, agora eu vou acabar com outro prefeito, ele não elege nunca mais, vou queimar tudo que é dele. Sim, cara, mas e os reflexos disso? O Derli falou ontem aí, inclui lá no CIAF, você fica sem poder receber transferência voluntária. Então, muito cuidado com essas atitudes assim pouco éticas, né, e muito pouco profissionais que você adota, porque isso acaba comprometendo a você, a sua gestão. Vai ser mais um ponto para você ter que trabalhar lá, né, e sobretudo se você está naqueles 3.750 municípios que eu falei, você está puxando cobra pro pé, está arrumando coisa a mais para você trabalhar. Então presta atenção nisso aí, porque isso aí também é um impedimento assim claro para que sua gestão possa ter sucesso. Sanções. Tá, aí eu percebi que trabalhando com toda a ética, com toda a qualidade, não consegui prestar conta. Então tá, vamos abrir aqui, tá falando da sanção, ó. A tomada de contas, isso aqui está lá na portaria interministerial 424, que ela disciplina essa parte de celebração de convênios e tal, está ali falando do SICONV, e fala, né, sobretudo na tomada de contas especial. A tomada de contas especial nada mais é do que você pegar e verificar a obrigação de quem deu causa a um dano ou a um prejuízo ao erário, quer seja ele potencial ou material, né? Então você vai ter que apurar a responsabilidade disso. Aí fala lá, ó, no artigo 70, parágrafo 3º, inciso 1, a inscrição de inadimplência do respectivo instrumento no SICONV, o que será fator restritivo às novas transferências de recursos financeiros oriundos do orçamento fiscal da Seguridade da União, mediante a celebração de instrumentos regulados por esta portaria. Né? Então tá, você vai ficar impedido, então tem que correr atrás, organizar a tomada de contas, sobretudo quando se tratar de recursos federais. O Tribunal de Contas da União tem um manual prontinho lá, te dando passo a passo, te dizendo como é que ele vai querer receber aquela informação, sendo muito claro de que se você não cumprir todo aquele rito ordinário, você não vai conseguir transmitir aquela informação. E quando eu falo rito ordinário e rito sumário, né, é aquele que a gente segue todos os passos. Rito sumário é quando a gente tenta dar aquela cortada no caminho ali para fazer um negócio mais superficial assim e encaminha. Então o rito é ordinário mesmo, você tem que seguir todos aqueles passos, ipsilíteres, porque senão a sua tomada de contas vai voltar e você vai perder mais tempo ainda para poder reencaminhar aquela demanda, né? E quais os passos para a gente tentar, pelo menos nesse início de gestão, assegurar que a coisa vai funcionar? Volto a dizer, consultar o balanço. Você vê que tudo aquilo que tem movimentação orçamentária e financeira, você vai ter que consultar lá os seus demonstrativos contábeis. Então, você precisa ter um controlador bom, você precisa ter um contador bom para te assessorar nisso, né? Aí você pega, como eu falei, estava conversando com vocês há pouco, o cara que domina a contabilidade do município, mudou de governo, você disse que não quer ninguém da gestão anterior, coloca o cara para ser porteiro da contabilidade, e aí agora chega uma hora dessa, o cara sabe onde está tudo, muitas vezes ele tem tudo em casa, que esse povo, se for da minha idade então, que é mais danado ainda, o cara já tirou cópia de tudo, quando saiu lá o resultado da eleição, no outro dia ele tirou cópia de tudo, levou para casa dele e fala, bom,
Porque se estourar alguma coisa nas minhas costas, eu tenho tudo aqui. Tá tudo lá com ele, ele sabe de tudo, sabe data, sabe quanto pagou, sabe a quem pagou, sabe quando recebeu, ele sabe tudo. E você colocou ele lá na portaria e agora vai ter que fazer esse trabalho árduo aí sozinho, com um grande risco de errar, né? Acessar plataformas do governo e verificar, identificar prazos e parcelas pendentes e vencidas, elaborando o cronograma financeiro. A mesma coisa da dívida fundada são os convênios, você tem que fazer a mesma coisa. E uma atenção, um item importantíssimo. No caso do cumprimento do quanto disposto na súmula 230, o cara deixou aqui a obra, eu já vi que está legal, vou prestar conta. Você precisa aferir integralmente a execução do objeto, inclusive com vistorias e emissão de laudos, se for o caso, se necessário, objetivando assegurar que o pacto assumido encontra-se realmente concluído e só então elaborar a prestação de contas. Não vai chegando lá, olhar a ponte, você para em cima da ponte e fala, não, o carro está passando aqui, não caiu até hoje, então tá bom. Não, você tem que olhar tudo, tem que pedir fazer uma prospecção melhor, uma análise, chamar um técnico da sua área. Por isso que não adianta você chamar Zezinho empreiteiro que pagou sua campanha para ser seu secretário de obra. Não, você precisa ter uma equipe estruturada, porque o engenheiro vai ter que olhar a qualidade do material, vai verificar se o poste que está lá tem a luminescência indicada em projeto, etc, etc, se é feito naquele alumínio, se o guarda-rei ou se o guarda-corpo tem estrutura tubular naquela especificação determinada em projeto, tudo isso. Se a pintura antirreflexiva, sabe qual é? Aquela que que o prefeito pintou essa semana, 2 carroças passou em cima, ela já sumiu de novo, a pista está toda sem demarcação, você tem que verificar se aquela tinta, ela foi realmente adquirida e colocada lá com as recomendações que tem do DENIT, do DR e aí sei lá o que mais, né? Então tudo isso você tem que, antes de assinar, né? Antes de assinar você tem que estar atento. Então você não pode deixar de prestar conta, mas você também não vai assumir uma responsabilidade quem é sua, sem aferir integralmente e detalhadamente todos esses pontos. E volto a dizer aqui, o quinto, né? Adotar o rito ordinário para os casos de tomada de conta especial, acionando a Procuradoria no intuito de evitar o bloqueio de possíveis transferências voluntárias no caso de apurações complexas e demoradas. Volto a dizer, o Derli tratou disso ontem, deu todos os caminhos, aí mostrou onde acha, onde busca tudo, então a gente não está refém, a gente não está perdido nisso aí. É só a aula tá lá gravada, tá no site, recapitula tudo e vamos perder um tempinho aí final de semana, repassa, são basicamente 10 horas de aula, porque isso aí pode fazer diferença e muito no início da sua gestão. Dívida ativa, tributária e não tributária. Dívida ativa, então agora a gente viu a dívida fundada, que era uma obrigação, aí a gente vai ver agora, vamos falar um pouquinho sobre dívida ativa, a tributária e não tributária. Dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da fazenda pública, não recebido no prazo do pagamento, definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez. É uma fonte potencial de fluxo de caixa e reconhecida contabilmente no ativo. Não se confunde com a dívida pública, que a gente acabou de falar, né, anterior, uma vez que essa representa obrigações do ente com terceiros e é reconhecida contabilmente no passivo. Então o que a gente precisa entender aí da dívida fundada? O Derli ontem ele deu uma pincelada boa nisso, eu só vou mesmo complementar, né? Dívida fundada, você estabeleceu lá, né, pela competência o seu ISS, né? Durante o período, durante o prazo estabelecido para pagamento, o cara não pagou. O cara não pagou, segundo, se você pegar a letra fria da lei e conforme os juristas, a partir do dia seguinte já é dívida ativa. Não pagou, já está com o nome sujo, digamos assim, né? Só que a maioria dos municípios não fazem isso, eles esperam até o final do exercício, alguns prorrogam e geralmente o Tribunal de Contas não pega no pé, né? Só precisa ter cuidado com prescrição e decadência, que são institutos aí que o pessoal do direito tributário, da contabilidade e da controladoria tem que entender para não perder crédito e não responder por improbidade depois, né? Mas então aí é aquele dinheiro que é aquele crédito, né, que é o direito que você inscreveu no seu ativo, lá no
no seu ativo em contrapartida às variações patrimoniais e no decorrer não se realizou. Então você tem que fazer o remanejamento dele para o passivo, para o ativo não circulante e começar a acompanhar esse desdobramento disso. Então é começar a notificar, é abrir processo de cobrança, né? Primeiro você tenta por meios extrajudiciais, dele falou ontem, se ele quiser complementar mais alguma coisa, fica à vontade. Você tenta primeiro por meios extrajudiciais, porque por meio judicial acaba gerando custos adicionais, que muitas vezes, a depender do montante, né? E isso tem até questões tramitando em esferas judiciais, até no Supremo, né? Quanto a valores que podem ser cobrados, porque muitas vezes só o custo, o Rony tem muita experiência nisso aí, né? Que muitas vezes o custo de você cobrar o cara não paga, né? Não paga o custo que você vai ter com horas de controlador, horas de procurador e com as próprias custas judiciais disso. Rony, você quer falar alguma coisa sobre isso aí ou tá tranquilo? Fique à vontade aí. Se o senhor quiser. Dá só um Se eu que pessoal aí. Na questão desse, e Wagner pode até contribuir também, que a gente trabalha bem próximo da situação, a gente sempre faz um levantamento para saber se compensa ou não a gente ingressar com a ação contra, vamos dizer assim, contra a pessoa que está inscrita, para ao invés de a gente chegar e já escrever de cara, porque a gente tem no caso o tributo da gente é uma anuidade. Essa anuidade que a gente, na verdade, que a gente trabalha com ela tem um prazo final até 31 de março, certo? Do corrente ano, do exercício, vamos dizer assim, agora 2021. Tem até 31 de março para o inscrito, no caso, se fosse uma prefeitura, o contribuinte realizar o pagamento, é igual um IPTU, uma taxa de lixo, alguma coisa assim. E a partir do momento que ele não realiza o eventual pagamento, a gente já parte para a parte da tramitação para fazer as execuções, né? Escrever em dívida ativa, para mais para frente a gente realizar futuramente um protesto, poder fazer as cobranças que a gente faz corriqueiramente. A gente está usando agora uns procedimentos que, na verdade, é conciliações e um procedimento que na verdade, a gente está com uma parceria com a Justiça para fazer as reclamações pré-processuais, para a gente tentar resgatar esses créditos que já estão de pessoas que já estão inscritos e estão com essa dificuldade de pagar. E também no órgão a gente também faz implantação de conciliação para tentar reverter, na verdade, e é importante você frisar aí que no caso de vocês, e pode ocorrer em determinados municípios, a própria Justiça estabeleceu um valor mínimo, né, de cobrança, não foi isso? Isso é importante, né? Lá no nosso regional, no nosso regional não, né? Na verdade, a lei, ela pede que seja no valor mínimo de 4 anuidades. Aí, para a gente, vamos dizer, hoje uma anuidade de uma categoria que é a mais alta, que é o de enfermeiros, é R$260, então a gente só pode realizar as execuções, a gente só pode, na verdade, fazer as inscrições depois que obter 4 anuidades juntas. Eu já vou até tentar aí ver se eu consigo transferir o meu, porque o meu esse ano veio 500 e cachorro lascou a boca aí, então eu vou tentar pagar 260 também, né não? Mas beleza aí. Acho que, na verdade, é a lei 12.514, ela tá bem especificamente sobre isso, sabe? Aí ainda tem essa questão, né? A gente a gente tenta ao máximo não escrever, a gente na verdade não escreve, a gente tenta fazer conciliações, algum outro procedimento, porque na justiça mesmo a gente só pode tirar 4 anuidades. Só para quem ainda não conhece o Rony, está chegando hoje, o Rony é controlador geral de uma autarquia federal lá na Paraíba, né? E está contribuindo aqui junto com a gente, já é parceiro nosso de curso, de treinamentos e está contribuindo aí com a explanação dele, tá? Reclassificação da dívida ativa, do ativo, eu tinha acabado de falar, né? Do ativo não circulante para o ativo circulante, tá? Então tá, o cara não pagou, você jogou para o ativo não circulante, ou seja, né, só recapitulando, ativo circulante é aquilo que vai se realizar
nos próximos 12 meses. O ativo circulante é aquilo que você não tem líquida certeza de que vai se realizar nos próximos 12 meses. Aí você joga para lá, né? Aí, o que que fala? Os créditos referentes à dívida ativa devem ser inicialmente registrados como dívida ativa no não circulante. Tem gente que tem costume aí de contabilizar numa parcela no ativo circulante. Tá aí, ó, isso aí é o MCAS que está dizendo. Não pagou, meu amigo, joga para baixo e você vai fazendo depois, ó, os remanejamentos de acordo com as negociações que você faz e a potencial certeza de que aqueles créditos vão se realizar, né? Porque não faz sentido você ficar dizendo que você tem lá no seu ativo circulante, que é onde está concentrado, né? Aqueles direitos em que você tem determinada facilidade em converter em dinheiro, de uma coisa que muitas vezes está lá registrada, seu Zezinho já faleceu, não vai mais pagar a anuidade dele, como o Rony falou, e você está com seu Zezinho lá devendo 10 anos de anuidade, um valor registrado lá, considerando como dinheiro, e você não vai ter esse dinheiro. Então é isso que ele está falando aqui, que a reclassificação ela deve sendo feita gradativamente de acordo com a potencial condição de execução daquele direito. Pontos a serem observados na dívida ativa. Qual o percentual da dívida ativa em relação ao ativo total? Atenção para análise gerencial. Aí você precisa tratar essa informação, porque muitas vezes o Derli, se quiser, ele sabe, ele tem espaço para entrar no momento que ele quiser. Derli, como um dos mentores, um dos organizadores, né, do MCASP, das normas de contabilidade aplicada ao setor público, ele domina isso aí de trás para frente, né? Eu sou um mero estudioso, espectador da coisa e acompanho o que o Derli publica, eu leio e tento aprender na medida do possível, né? Mas então, qual o percentual da dívida ativa em relação ao seu ativo total? Só para a gente entender aqui, eu gosto de deixar essas coisas bem claras, né? Sobretudo quando a gente está trabalhando com o público heterogêneo, não é um curso para capacitação de controlador nem de contador, então tá. Quando eu estou falando de ativo total, é tudo aquilo meu que eu tenho de direito ali, tá? É patrimônio de Edson, então. É casa, é a bicicleta, o ventilador velho que o Edson tem lá e os R$100 que ele tem na poupança. Tudo isso meu é meu ativo total. O passivo total é tudo aquilo, meu passivo total, não, eu não posso dizer que é tudo porque tem um PL. Meu passivo é o quê? É o não circulante mais o circulante, que são as obrigações. Então tá. Eu estou devendo lá 100 mil e eu estou dizendo que eu estou devendo meu ativo total, ou seja, todo o patrimônio do Edson, eu estou devendo 100 mil, o patrimônio do Edson é 150. Só que quando você chega nessa dívida tributária aí, tem 60 mil de dinheiro que eu não vou conseguir receber nada. Então eu estou com 90 mil para pagar 100. Então minha contabilidade está completamente furada e eu não fiz essa revisão, não fiz essa análise gerencial, estudando meu potencial. E só lembrando, né, que o Rony hoje já é feliz, que ele trabalha com audita e o audita já entrega para ele essa análise gerencial toda pronta, né, Rony? Mas para quem não trabalha, e sistemas na maioria não fazem análise gerencial, esses sistemas contábeis, você tem que... Oi? Para mim chama de bendita, viu? Pois é, o bendita... Para mim é bendita. Para você, a maioria dos sistemas de contabilidade não faz, né? O audita, só para quem não sabe, é o sistema de auditoria, a gente vai falar depois dele. O audita faz todo esse trabalho, mas o sistema, para quem não tem o sistema, vai ter que fazer esse cálculo aí, vai ver se realmente esse meu ativo tem realmente razoável possibilidade de realizar e de ser convertido em dinheiro. Existe efetivamente a possibilidade de realização do montante escrito, é isso que eu estou falando, você tem que peneirar isso aí para ver realmente se esse recurso é realmente realizável. Muitas vezes você está trabalhando lá, você está com equipe toda para gerenciar isso, você cria uma divisão de tributos lá, com 10 caras trabalhando, quando você contrata uma empresa que faz o expurgo, você só tem direito a receber mesmo, porque não prescreveu, conta de decadência, o cara morreu, etc., R$100. Aí você está gastando 50 mil com um departamento que só tem potencial de reverter recursos em um valor de R$100. Está certo um negócio desse? Aí o Tribunal de Contas te pega, te senta o sapato por conta disso. Por quê? Por falta de planejamento, assim, isso aí é coisa primária, isso é coisa básica de gerenciamento, né? Aí volta a dizer, cadê o controlador, cadê o contador, né? Cadê o secretário de finanças para enxergar isso, né? Foi realizado estudo de perdas e
e ajustes, tá. Muitas vezes o cara está vivo lá, mas o registro está escrito errado, muitas vezes você não tem mais condição de realizar aquilo, porque determinada lei diz que a partir de tanto tempo aquilo lá não é mais cobrado, não sei, isso aí você tem que ver e fazer esse estudo. Outra coisa, aqui ó, e não é só isso não, e você tem efetivamente a provisão para perdas. Aquilo é um estudo que você faz, não é um estudo simples. Tem gente que pega aí e fala, não, coloca 10%. Neca, neném, o Tribunal de Contas não quer isso não. Eu quero, ele tá ali dando risada, ele pode até falar disso, eu quero saber efetivamente, não é isso não. Da onde você tirou 10%? Da onde que você sabe? Eu mesmo recebi prestações de contas esse ano que o cara colocou 90% de perda na dívida ativa. Eu falei, então vou mandar prender você, o prefeito, mandar prender todo mundo, porque você está dizendo que a sua incompetência é tão grande que você vai deixar ir pro lixo 90% daquilo que você não recebeu, né? Você quer acrescentar alguma coisa, Derli? Nessa área é aquilo que a gente viu, a maioria, eu chego a dizer uns 70% aí dos municípios não registram por competência. 1º de janeiro ali. O fato gerador do crédito tributário, eles não registram por competência pela contabilidade, porque eles estão bitolados na Lei 4.320, artigo 35, que só é caixa. A hora que o contribuinte for pagar, ele vai lá e registra, quando entrou no caixa da prefeitura. E aí, então, já no início, já começa tudo errado. É por isso que a gente chama a atenção, tem que observar as normas de contabilidade, porque lá fala muito claro. É um princípio bem básico da contabilidade, quando a gente começa a fazer o curso, que houve o fato gerador, registra. E aí sempre eu cito o exemplo do IPTU. IPTU é dia 1º de janeiro. Já tem que estar lá os milhões lá no crédito tributário, lá no balanço da prefeitura. E não está. A gente pode abrir balanços e balanços aí, é tudo zerado. E aí só vai daqui não sei quando pagar vai registrar. E aí aí é pedir demais. Pois é, aí os meninos ficam bravos comigo quando eu chego lá e coloco no relatório que vou reprovar as contas. Por quê? Porque isso aí, sobretudo pra gente aqui, tem previsão na Lei Orgânica do TCU, a 8.443/92, artigo 16, inciso 3, reprova-se sumariamente as contas por descumprimento à norma ou preceito legal, contábil, orçamentário, financeiro. Eu sou auditor, meu amigo, eu não estou aqui para dizer se você é bonito, se você é feio. Aqui está dizendo que se você descumprir norma ou preceito contábil, você vai ter a conta reprovada e você descumpriu. Então, eu não posso fazer nada. Não estou contra você, eu apenas estou seguindo a norma. Você está entendendo? Agora, se na análise de mérito, o conselheiro, o controlador geral vai tirar isso, aí já não é comigo. Mas eu aqui não posso tirar. E com o advento do Audita 3, então, aí que não tira mesmo. Porque o Audita 3, ele faz todos esses cálculos sozinhos e chega lá embaixo, o relatório sai pronto para você assinar. Ou você assina o relatório ou não assina o relatório. Agora, ter como mudar isso aí, ter como mitigar a inconformidade, você não mitiga. Então, ele veio para dar uma segurança tanto para o controlador, para evitar que pegue um auditor fraudulento e maqueie determinado balanço buscando remuneração complementar, digamos assim, ou o próprio controlador tentar alterar o relatório do auditor para tentar suprimir esse tipo de coisa. Então isso é importantíssimo, reprova a conta e a gente tem que ficar muito esperto. Os valores estão atualizados? Outra coisa, isso aí todo ano tem que ser feito, isso aí é norma contábil, né? A atualização dos valores, e se não feito, você está descumprindo norma, o preceito contábil cai na mesma vala rasa, reprovação de conta. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Qual o percentual anual de recebimento em relação ao montante? O Tribunal de Contas está de olho nisso. O Tribunal de Contas, ele olha isso, assim como aqui a divisão de auditoria olha, o Tribunal de Contas também olha. Ele fala, tá, mas eu só consigo receber 10%, beleza, mas mostre-me aí que você realmente trabalhou, que você fez por onde receber esses 10%, que esses 10% que você conseguiu arrecadar, que são ínfimos, foi o máximo dentro do que você pôde fazer, e não o mínimo que você fez por conta da sua inércia. Então isso também tem que ficar caracterizado. Renúncia de receita, improbidade administrativa, eu estou deixando um link aí para vocês, não vou entrar nessa questão, mas eu até anotei aqui,
Renúncia de receita, você vê lá na 12.465, combinado com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei de Improbidade, a 8.429 também, que você dá uma olhada lá e passa a estudar isso aí. É um assunto um pouco mais complexo, né, que requer um pouco mais de tempo, e não adianta a gente entrar aqui e deixar todo mundo batendo carroceria. Se o Derli quiser complementar alguma coisa aí, pode ficar à vontade. Dívida ativa tributária e não tributária. Vamos ao pulo do gato, né? Para quem chegou agora, pulo do gato, como nós já falamos, é aquela dica assim para você tentar resolver o problema da melhor maneira possível, com praticidade, né? É aquela experiência de quem já passou pela situação, materializando para você os caminhos que você potencialmente pode tomar para resolver o problema. Contrate um software consolidado no mercado, pesquise municípios, cases de sucesso, mantenha contato, faça uma visita. Sem um cadastro eficiente, sequer você saberá quem cobrar, muito menos o quanto cobrar. Gente, isso é importantíssimo. Aí o cara vai lá, faz uma licitação lá, o cara tem um programa de supermercado, ele chega lá, o cara faz programa de supermercado, folha de pagamento, aí o cara chega lá e fala: ô Zezinho, tem como você fazer um negócio aí pra mim? Assim, ó, eu preciso assim, ó, eu tenho dinheiro para receber e o cara não paga. E eu quero que você fique controlando aquilo ali pra mim. O Zezinho falou: opa, e aí onde tem lá na conta dele de supermercado, onde tem lá saldo de caixa do mercado, ele coloca saldo de caixa da prefeitura e diz: tá aqui o sistema para você. Aí você pega, fica pagando aquilo ali e o sistema não te gera informação nenhuma. Pessoal, para se trabalhar com esse tipo de coisa, você precisa ter um sistema consolidado. Eu fiz auditoria lá, eu não conheço bem os outros, e nem sei se os outros estão usando, mas eu fui fazer uma auditoria lá numa autarquia de Goiás. O pessoal lá tem um sistema que até já o documento para você encaminhar para a justiça já sai pronto, o documento já sai pronto, tudo atualizado e tal. Então tem sistemas bons no mercado, vocês precisam procurar. E precisam entender uma coisa, gente, isso é fonte de receita para você. Se você investir pouco nisso aí, você vai arrecadar pouco. Se você arrecadando pouco, você não vai ter mobilidade para administrar. Então isso aí não é despesa, né? É investimento. Estruture sua Secretaria de Finanças, pois é a partir dela que seu município irá cobrar, e mais do que isso, irá arrecadar com eficiência. Gente, tem uma série de leis aí dizendo, tem programas de governo incentivando você a estruturar sua Secretaria de Finanças para poder conseguir recursos para implementar ações eficientes de cobrança, né? Então, pesquisa, busca aí, procura sobretudo se sua dívida tributária está muito complicada, procura uma empresa aí, faz um contrato, tenta adequar, tenta trazer para patamares adequados aí, sobretudo se você se você não seguiu os recados da primeira aula, né? Seu núcleo estratégico aí só tem parente e aderente, você não tem ninguém que entenda de nada, você não tem jeito, você vai ter que morrer nessa empresa aí e rezar para o Tribunal de Contas não te pegar e dizer que você está pagando 2 vezes, né? Ó, revise integralmente sua base de dados, mantendo apenas registros com base em comprovação documental, princípio contábil, né? Você só pode ter registro, o registro contábil com base em documentos hábeis. Aí você chega lá, pega o registro contábil do cara, o cara tem lá, nunca mexeu naquilo, nunca baixou nada, nunca amortizou, não fez procedimento nenhum, não fez provisão para perda, não baixou perda, não fez nada. Do jeito que está lá, é uma conta que só entra, não sai nada, né? Não sai nada. Então você precisa ter gente especializada para fazer esse tipo de trabalho aí, fazer essa revisão na base de dados, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, você pega o inventário da dívida ativa e vai analisar e vai comparar com o seu balanço patrimonial, as informações não batem, gente, não casa nada com nada. Na contabilidade, você registra aquilo que tem comprovação documental. O que lhe dá suporte é o inventário. Como é que você está com um inventário que não bate? Você está me dizendo que tem R$100 no banco, mas quando eu vou pegar seu extrato bancário só tem 50, né? Isso aí é informação caluniosa, você não está apresentando uma informação verídica. Tecnologia não é despesa, e sim investimento. Contrate uma empresa e mapeie seu município, pois você terá um mapa atualizado que poderá pagar pelo serviço prestado. Vou esclarecer melhor isso aí. Não é só empresa de tecnologia que eu falo, não é só sistema. Gente, por menor que seja seu município,
Toda noite, se você olhar, no dia seguinte, tem um barraco construído lá. Você mapeou hoje, daqui uma semana, tem pelo menos mais 10 casas ao longo do seu município. Sobretudo se ele estiver passando por uma fase de expansão urbana. Então tá, contrata uma empresa aí, tem inúmeras empresas que já fazem isso por um valor razoável, umas fazem por meio de satélite, outros fazem por meio de drone, para dar uma olhada, ou então contrate mesmo, compre, adquira o equipamento, abra aí um edital para um profissional dessa área, para mapear, aí tá, o cara lá do tributo vai sair para fazer a fiscalização lá, o cara lá da Secretaria de Obras, de Código de Postura vai sair, leva o cara com ele, vai olhar um drone, enquanto ele vai olhar uma obra lá qualquer, enquanto ele tá lá, o cara do drone está nas imediações, sobretudo nesses lotes em expansão. Quantos e quantos imóveis não tem ali que você deveria estar cobrando IPTU, não está cobrando, ou que o cara, quando declarou lá, ele fez uma casa de um cômodo, uma casa embrião, e aí nasceu filho, o filho teve filho e tal, a casa dele já virou aquela tripa, tem mais de 400 metros quadrados, 500 cômodos, e o cara tá pagando 5 metros quadrados, R$15 de IPTU. Aí cai até naquela brincadeira que eu fiz lá com o Dales, lá no grupo de estudo, que então o prefeito aí teria que entrar na cassação também, porque ele está deixando de arrecadar, né, por inércia. Então, a gente precisa estar de olho nessa situação, por quê? Por 2 pontos. Primeiro, que você está deixando de arrecadar, e segundo, porque você pode ser responsabilizado depois, né? Importante, verifica o valor venal, se condiz com a localização do imóvel. Pô, o cara tá lá, a prefeitura inerte lá, entra controlador, sai controlador, o cara da administração, o cara da finanças e tal, isso aí não é muito ligado a contador, não tá muito na área, esse não vai pra conta do contador, pelo menos nessa a gente escapou, mas tá, aí o cara tá lá com imóvel que valia na época lá, quando a rua não tinha pavimentado, há 50 anos atrás, o imóvel estava avaliado em R$10.000, e todo ano ele, não, vamos atualizar o IPTU aqui, vamos fazer uma atualização do imóvel aqui, joga aí 0,5%, não sei o que no imóvel, aí o imóvel passa 10 anos, o imóvel que naquela época era 10 mil, agora está 11.152,10, e quando você chega lá no cara, para comprar, o Zezinho, quanto você quer me vender? Não, é 1,5 milhão se for à vista, 2 milhões dividido em 2 parcelas, pô. Tá de brincadeira, e você tá cobrando R$15 de IPTU de um cara que ele tá utilizando água, né? Ou melhor, água não, utilizando iluminação, ainda que tenha taxa de iluminação pública, mas é asfalto, é as demandas todas, né? É fluxo quando ele faz festa ali, tem fluxo, está desgastando pavimento, você tem que ter toda essa visão, e o cara tá pagando R$15, então vocês têm que parar com isso de, não, atualiza aí, isso é fonte, cara. Se você é aquele cara que tem o comércio dele e todo dia ele trabalha na padaria, ele tem uma padaria, só que todo dia ele quer abrir a padaria dele meio-dia, aí não vai pra frente a padaria. Ninguém compra pão meio-dia, né? Ele só vende pão à tarde. O pessoal todo na cidade come biscoito de manhã, porque o cara da padaria só abre meio-dia. Então é a mesma coisa, é o mesmo exemplo. Você está com fonte de receita e não está potencializando isso. Aí depois fica correndo com a mochilinha, com a sacolinha, pedindo esmola para o governo federal, para o estado e tal. Ah não, preciso reformar uma creche, vou tentar firmar um convênio ali com o Estado para ver se eu consigo R$20.000 para reformar a creche, sendo que você tem milhões aí potencialmente a receber e não se mobiliza, sequer reestrutura com recursos do governo federal a sua própria Secretaria de Finanças. Aí, companheiro, aí fica difícil. E por que você não faz isso? Porque você não qualifica, você não se cerca de pessoas qualificadas para te dar o suporte, né? Para te dar o suporte. Faça uma campanha educativa alertando sobre as imputações da Lei 8.009 de 90, que trata lá do IPTU. O Derli, se quiser, pode falar aí. Gente, se tem uma dívida, né? Tem essa lei, ela fala que o único bem do cidadão é impenhorável e tal, mas tem as exceções. Uma das exceções é a dívida do IPTU e também a dívida de condomínio, né? Então então você tem que alertar o cara. Você fala, olha, nunca, existe poucos casos aí, né? Eu vi só uns 2 ou 3 aí, pelo menos que eu tive ciência, que eu consegui procurar na internet, mas tem respaldo legal, e inclusive você pode ser...
Opa, tem um microfone. Tá, pois não. Professor, acontece com a gente lá no órgão que, dependendo da situação, existe até bloqueio de bens do inscrito para poder. E o não quitação da dívida. fazimento, disso aí, lhe imputa o quê? Uma obrigação não cumprida. Deli, você pode até enfatizar isso pra gente aí, os impactos lá nos nossos anexos, porque isso aí é uma obrigação não cumprida. Você está deixando de cumprir um preceito legal. Né? Não é só não cobrar e pronto. Não cobrar, fiquei no prejuízo, mas estou conseguindo pagar minhas contas. Tá. O dia que você pegar um vereador chato, que começar a vasculhar a sua vida, você vai ver que você vai ter sérios problemas. Porque aí, junto o vereador chato com o advogado amigo dele, mais chato ainda, o nego começa a impetração aí em Ministério Público, em Tribunal de Contas e tal. Você vai ter que criar um departamento lá, né? Um departamento só para cuidar das demandas daquele vereador. E se o vereador for muito chato, não adianta você querer dar cargo para ele, dar nada não, porque ele está querendo o seu lugar como prefeito. Então, isso aí de cargo para ele não vai resolver muito não. Ele vai minar a sua gestão. Ok? Nunca esqueça de prever esse item na LDO, quando for tratar de renúncia e riscos fiscais. Isso aí, Dele, eu vou pedir para você tratar. Gente, a LDO é uma ferramenta importantíssima, que daqui a pouco a gente vai falar disso. Ela disciplina a forma como você vai gerir a sua execução orçamentária e tal. E você precisa prever esses riscos fiscais. Não é chegar no meio do caminho e falar lá, não estou arrecadando nada. Vamos dar um desconto aí de 15% no IPTU aí para ver se melhora. Chegar no meio do governo. Não pode fazer isso. Se você quiser fazer esse tipo de ação, você tem que entrar em contato com o legislativo, tentar revisar, readequar a sua LDO para poder implementar esse tipo de ação. Pois não, Derli? A gente vê a falta do planejamento, né? Desde da LDO, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde que a gente faz as diretrizes para poder executar na LOA, na Lei Orçamentária Anual. E até a gente fiz uma auditoria, né, na LDO, né, de um município aí, e a gente pegou os anexos, e um dos anexos é medir o impacto da renúncia fiscal, né, e a renúncia fiscal, geralmente os municípios aí, eles têm aquele projeto de refis, né, esse refinanciamento, só que muitos também a gente pega aí para analisar as LDOs aprovadas na Câmara, já não vem medindo esse impacto, primeiro que vem zerado, né? O anexo de risco fiscal, de renúncia fiscal aí, de renúncia de receita, vem zerado, ou seja, ele não tem previsão, só que aí o prefeito manda fazer aí o refis, perdoa juros e multas, só que isso é renúncia de receita. E aí muitas vezes não tem essa previsão, né, na LDO, não tem os anexos lá que mede esse impacto, porque a prefeitura dizendo, não quero receber, né, vou fazer aí, né, um refis. Pessoal, não que seja errado, né, mas a gente tem que prever, tem que desenhar os impactos, né, para ver se é possível aí suportar, né, porque é diminuição de recursos no caixa. É por isso que a gente fala, primeiro a gente tem que fazer o básico, que é registrar por competência. Segundo, acompanhar esse registro da competência até efetivar o pagamento ou não, né? Até passado o período aí, né? Depois para fazer as inscrições aí em dívida pública, e etc. Porque a gente vê que uma grande maioria de municípios falta uma gestão técnica responsável nessa conta aí de crédito, de receita, de crédito a receber, né, de dívida ativa. Então, imagine quantos milhões, né, se a gente pega aí o município, só o município, desde o nascimento dele, primeiro ele nunca registrou crédito por competência, então ele não tem esse controle, quanto que eu tenho para receber? Quanto que eu tenho para receber de IPTU? Quanto que eu tenho para receber de ISS?
Claro que tem uns tributos, algumas espécies, digamos, de ISS, de taxas que a gente não consegue registrar por competência. Porém, a gente tem que ter aí uma gestão junto aí com o tributo, junto com a contabilidade, junto aí com o financeiro, com o orçamentário, para a gente ter assim um sistema, para a gente ter uma gestão técnica aí, para poder evidenciar e acompanhar e medindo esses impactos, e porque muitas vezes a gente nem teria condições de lançar um refis e ele faz assim, lá vão ter 100, só para entrar aí um recurso, né? Mas sem controle, né? Sem uma métrica, sem uma gestão eficiente, eficaz, aí nessa conta. E eu, assim, sinceramente, eu fico assim chocado, né? Quando eu vejo que não tem nem um registro. Imagine você, na tua empresa, só registrar quando receber. O cara veio lá, comprou a prazo, né? Você vai lá, lança a receita, né? E acredita lá a receber, cliente a receber. Imagine você não registrar, imagina a loja não registrar, só vai registrar quando for lá pagar. Aí o cara esquece de pagar. É o que acontece em grandes casos aí, a pessoa só vai pagar o IPTU que está aqui 2 anos, daqui 1 ano vai sair o refis. Então, assim, é muito triste falar isso, e quando a gente vê as nossas demonstrações e vê essa falta de um sistema de gestão para fazer os registros aí dos créditos tributários e acompanhar, pessoal, milhões, milhões, mas enfim, tem que ter esses cuidados aí. A gente espera, né, que no futuro próximo aí, quando os tribunais, né, quando o próprio Tesouro Nacional começar. Primeiro começou com o ranking, né? Olha, vai descontar ponto aqui se você não registrar o crédito tributário. Mas vai, daqui mais um tempo, aí vai dizer, não vão homologar o teu relatório. Cadê aí o registro por competência? Os tribunais também vão começar, acredito aí, a cobrar, porque base muito, é uma base assim, muito trivial para a contabilidade. Aí, quando a gente começou no curso aí, a primeira coisa, independente se vendeu a prazo, a vista tem que registrar a receita. Se você então, não cuida do seu patrimônio, quem é que vai cuidar, né? O fisco. Se você, o único terceiro que cuida bem do nosso patrimônio é o fisco, né? O único terceiro que cuida bem do nosso patrimônio é o fisco. Você muitas vezes não sabe o que tem, mas o fisco ele sabe quase tudo, né? E se ele não descobre no curto prazo, no longo prazo, com certeza ele descobre, né? Mas vamos voltar aqui, olha só, pessoal. Primeiro aí, desejar boas-vindas aí a Iraci Oliveira e ao Ronaldo Martins, que ontem não pôde participar. Sejam bem-vindos, espero que esse nosso bate-papo aqui seja proveitoso para todos vocês. E vamos retomando aqui então, pessoal, olha só. A gente tem que estar, sobretudo quando a gente participa de treinamentos, de palestras assim, a gente tem que ficar com as antenas bem ligadas, porque os feedbacks assim, muitas vezes, né, pelo domínio que o profissional tem da área, né, e eu estou falando do professor dele, ele solta, ele dá insights assim, e muitas vezes são pontos chaves assim que ele dá, mas se você não tiver ligado, se você não tiver assim com as antenas mesmo assim para captar e tiver uma certa maturidade, você não pega. Olha só, ele falou 4 pontos aqui e eu fui só anotando. Planejamento, né? É um ponto que a gente vem batendo. Não se administra sem planejamento. Isso aí nem sua vida você consegue organizar se você não for organizado, não tiver um planejamento eficiente. Outra coisa que ele falou, sistema. Quando ele falou sistema, não é só o sistema em si que municia aquilo que eu falei, não. O sistema que ele está falando é a sua estrutura. Vai desde o gestor, que tem que ter a mente aberta para esse tipo de inovação, ao staff dele, ao núcleo estratégico dele, para pensar em conjunto, em sistema integrado, né? E retroalimentando isso e buscando melhorias, né? Olha só, outra coisa que ele falou, do legislativo. Gente, o cara, ele apresenta a LDO aprovada, a LOA e tal, e ninguém vê, e não é só o caso dele não, e ninguém vê que um item obrigatório estabelecido e fixado na legislação, né? LDO é a lei, né? LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, é uma lei, gente. Se é uma lei, ela precisa ser estruturada conforme as normas que a disciplinaram, né? E lá está dizendo que ela tem que ter o risco fiscal. E o legislativo, sabedor,
criador de leis, aprova uma lei que já nasce com um vício. Como é que pode? E por que acontece isso? Volto a dizer, porque foram vocês, nós que colocamos eles lá. Nós colocamos eles lá. O Zezinho Banguelo e o Zezinho do Gás do Tuk-Tuk lá, que eu vou falar isso até terminar o curso, foi você que colocou o Zezinho do Tuk-Tuk lá do Gás, né? Para se representar você, e ele tanto faz para ele ler a LDO de cabeça para cima, de cabeça para baixo, ele tá vendo a mesma coisa. Então, ó, ele não tá nem aí. Ele quer saber que o primo dele, o cunhado dele, a irmã, o genro, o sogro, o cachorro, tá todo mundo com o empregozinho dele lá durante esses 4 anos. Depois ele volta a entregar o gás dele de novo lá. Se deu para comprar uma fazendinha, ele compra. Se não deu, o tuk-tuk dele vai aguentar pelo menos mais 5 anos aí que ele ganhou. Então, é isso. Então, a gente precisa abrir o olho para isso. É gestão responsável, parte do cidadão. Outro ponto que ele falou aqui, ó, indisponibilidade do interesse público, indisponibilidade do patrimônio público e supremacia do interesse público. Prefeito e legislativo não tem que estar colocando nada, nem tirando nada, sem previsão legal. Por quê? Porque o patrimônio, o recurso que entra lá é dinheiro do povo. Prefeito não tem dinheiro nenhum, não colocou dinheiro nenhum lá, pode ter colocado dinheiro em campanha, mas na gestão o prefeito não colocou dinheiro nenhum e muito menos vereador. Então precisa de um estudo para quê? Para comprovar que a amortização, a renúncia de receita que ele está fazendo, muitas vezes para beneficiar classes específicas, não vai impactar na falta do remédio que o seu filho, sua mãe, seu neto, seu amigo vai precisar lá na frente, no oxigênio e numa série de outras coisas. Então, vocês precisam estar conectados e entender que você é parte do sistema, ainda que você não queira, ainda que você prefira, no momento das audiências públicas, tá dançando lá o seu reggae ou o seu carnaval, porque o prefeito colocou um trio elétrico lá e está dando cerveja de graça. Mas você precisa entender que vai ter reflexo se você não participa, se você não se manifesta, se você coloca alguém que não consegue te representar de maneira adequada, você vai sofrer essas consequências. E depois não adianta chorar, porque o impacto vem. Tá aí, ó, a gente está vendo o caos que está no nosso país por conta disso, né? Em todas as esferas. Então vamos tocar o bonde, né? Vamos tocar o bonde, tá, deixa eu ver, tá, foram esses 4 pontos. Então, só, ele falou aí 4 minutos, em 4 minutos ele tocou em 4 pontos chaves. Claro que ele não entrou em detalhes, se deixar o Derli é bom de conversa também, ele passaria a noite aqui falando, mas por conta do tempo, da exiguidade do tempo e do número de coisas que a gente tem para falar, ele soltou os insights. E cabe o quê? Cabe a gente que está aqui para buscar aprender, ó, dar um feedback. Se não entender o que o cara falou, anota e depois vai pesquisar. Não entra pelo um ouvido e sai pelo outro não, porque, veja bem, aquilo que eu falo, a gente está aqui tentando ajudar vocês, tentando ajudar. Então a gente não vem para cá para aparecer, nem para querer ganhar louros, não. A gente está aqui para tentar ajudar, porque a gente é parte interessada também nesse processo. Mas vamos tocando aqui. Vamos tocar para frente. Tá, aqui foi a apresentação do professor Derli, que até hoje estão extasiados com a apresentação. 2 dias aí ele deu uma aula sobre isso, graças a Deus ficou gravado. Se você até então não tinha visto com olhos de lince, o momento é agora, entra lá no Facebook, tem um link, também no YouTube, assiste tudo com calma lá. Depois que acabar aí o jogo do Flamengo, tá uma gritaria danada aqui, deve estar tendo o jogo do Flamengo. Tá. Agora a gente vai entrar aqui também falando assim, en passant, sobre o planejamento, né? Olha só, basicamente, para a gente gerir, a gente precisa de 4 leis essenciais. O restante vai saindo por decreto, por portaria e tal, mas para a gente ter um relacionamento razoável com o legislativo e poder trabalhar sem ter empecilhos, a gente precisa organizar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA e o PPA. Olhando esse quadro aqui, a gente entende o quê? PPA é o estratégico, é um plano macro que corresponde o quê? A 4 anos de governo. A gente vai falar isso daqui a pouco. Já a LDO você tem um projeto de vida, você quer construir alguma coisa, mas de que forma, qual o seu pensamento, de que forma você vai estruturar isso? Como você vai fazer, onde você vai obter as fontes de recursos, de que forma você vai aplicar isso,
Quais os riscos? Olha só como é importante isso. Quais os riscos? Tá, eu vou comprar um carro, mas eu sou prestador de serviço aí, né? Eu sou temporário, tá? Eu vou comprar um carro para pagar em 5 anos, sendo que só tenho um contrato de 2. Olha o risco aí. É isso que o governo, é isso que o seu gestor aí tem que apresentar. Desse risco que o Derli está falando, é justamente esse risco. Se não der certo, qual vai ser o outro caminho, né? Você tem que prever os riscos, tá? Quando eu estou dizendo que eu não vou cobrar isso, se faltar dinheiro, qual é a solução que eu vou tomar para colocar o oxigênio lá que agora está faltando, ou o remédio da farmácia básica, sei lá o que é aí, beleza? E a LOA, justamente a LOA já entra em execução, né? Que é a Lei Orçamentária Anual, que é ali, ó. Estratégico, quem estudou administração sabe disso. Você tem a fase do estratégico, que é o pensante, do tático, que vai organizar, vai promover, vai possibilitar a coisa acontecer, e a LOA, que já é especificamente a execução. Você já está executando, você já está executando aquele projeto. Então, essas 3 leis praticamente regem os seus 4 anos de governo. E vamos tocando. Ó, o PPA. O PPA é um plano onde se concentram descritas todas as diretrizes para que a administração pública cumpra as metas e objetivos planejados para todo o mandato do governante. É conhecido também como programa de governo, sendo o principal instrumento de planejamento das ações do gestor público. As diretrizes estão relacionadas aos grandes propósitos de atuação do governo para o período do mandato presidencial. Né? Aqui a gente está pegando lá do manual técnico da ENAP, né? Tem a referência aí, por isso que ele está falando presidencial. Mas todas as esferas passam por esses 3 processos, cada uma com a amplitude que o recurso lhe possibilita. Né? Já os objetivos são desdobrados em programas, onde são contidas as ações, projetos e atividades. Só para uma especificidadezinha, programas, né? Quando a gente está falando de programas aqui, ele subdivide em... Programa é aquilo que você está pensando, a sua ideia macro lá, né? Manutenção da educação, por exemplo, né? Manutenção da educação. Projetos e atividades, o projeto, ele tem um espaço determinado no tempo. É uma ação que você vai fazer que ela tem um espaço determinado no tempo. Por exemplo, construir a escola. Já a atividade é a manutenção da escola ao longo da gestão. Então, quando se fala de projeto e atividade, muita gente confunde, mas basicamente é isso. Obviamente eu estou simplificando, você quer se aprofundar mais, pega o MCASP, pega o Manual Técnico de Orçamento do Governo Federal, que está tudo centralizado ali, e você começa a entender isso. Estamos dando insights para você poder entender como funciona a coisa. Um detalhe, só que no primeiro ano de mandato, o PPA é feito em 4 anos, no seu primeiro ano de mandato, passa a vigorar no ano seguinte por 4 anos, ou seja, eu que estou prefeito agora, vou fazer um PPA que vai refletir para um ano para o próximo gestor. E o gestor anterior fez um que eu estou pegando agora, né? É o PPA agora. Então, nesse primeiro ano, eu estou trabalhando com aquilo que o gestor planejou. Muito dificilmente, a menos que eu tenha sido reeleito ou que eu tenha prolongado a minha dinastia, esses objetivos vão coadunar. Então, é a partir daí que eu faço os necessários ajustes, né? A lei de diretrizes orçamentárias, como eu já tinha resumido, ela pega esse projeto macro, tira uma fatia daquilo que você pretende implementar e vê de que forma as regras, os normativos, os prefeitos, as formas de administração dos recursos, a captação, os riscos acontecerão. E por fim a gente vem aqui, deixa eu ver se já é o momento, a gente vem para a LOA, que a LOA aí é a Lei Orçamentária Anual, onde está dizendo lá, né, e o Derli falou ontem de fontes, de uma série de coisas, está detalhando de onde vem o dinheiro, qual é a natureza desse dinheiro e de que forma você pode gastar. Você tem recursos que você pode gastar discricionariamente. Quando eu falo discricionariamente, é da maneira que melhor lhe aprouver, observando, claro, o interesse da administração pública, a legalidade, a eficiência, a moralidade, a impessoalidade, uma série de outras coisas. E você tem recursos vinculados, que foi aquilo que eu falei lá no caixa, que você só pode gastar naquela atribuição.
Aí você tem o orçamento fiscal, né, que é a execução corriqueira da administração, o orçamento de investimento, que trata de orçamento, que trata de investimentos, como o próprio nome diz, e o da Seguridade Social, que abrange todas as entidades e órgãos vinculados da administração direta ou indireta, bem como fundos e fundações instituídos pelo poder público nas empresas relacionadas à saúde, previdência e assistência social. O pessoal concurseiro aí tá bem familiarizado com isso aí, né? Saúde, previdência e assistência social, a gente passa um bom tempo estudando isso aí para poder conseguir galgar uma qualificação e uma remuneração mais condizente com aquilo que a gente acha que merece. Então vamos tocando aí. Daqui a pouco eu vou abrir o espaço aí, não sei se é agora, deixa eu ver aqui. Ah, tá. E aí, como é que funciona? Eu fiz um gráfico bem simplificado, só para a gente entender aqui, para aqueles que estão crus ainda ou verdes demais na coisa, entender o processo assim de uma forma mais lúdica e a partir daí vai olhando o gráfico e vai tentando depois procurar fontes para se capacitar na medida do seu interesse e da sua necessidade, que muitas vezes a necessidade cria o interesse, né? Sobretudo agora eu falo para os controladores, muitas vezes a gente não domina isso e agora a gente fica sabendo que vai ter que entender de tudo isso aí, então a necessidade criando a demanda, né? Então tá, vamos lá. Meu núcleo estratégico, eu prefeito, mais meus secretários, pensamos, elaboramos um PPA na nossa opinião, está perfeito. Obviamente, a gente espera que a sociedade tenha participado disso, né? Por meio das audiências públicas e etc. A sociedade, eu digo, como um todo, né? Não é só chamar o empresariado, mas é chamar o Zezinho lá do município, ainda que ele não queira vir, mas tentar trazê-lo para ele entender, né? De que forma eu estou pensando na vida dele, porque eu estou pensando na vida dele, né? Que no momento que eu deixo de construir a creche lá no bairro dele, ele vai ter que sair com o menino, pegar 3 ônibus, largar o menino numa creche qualquer e na volta pegar 3 ônibus de novo para ir buscar o menino, né? Então eu estou pensando na vida dele quando eu deixo de prever essa creche, quando eu deixo de prever a UPA, etc. Então eu estou pensando na vida dele. Se ele não vai lá, ele já me deu carta branca, ele já referendou o que eu posso fazer com o dinheiro dele. E se ele sequer monitora de que forma eu estou gastando o dinheiro dele, a culpa é minha, mas não tão só minha, porque você está deixando eu administrar. E muitas vezes existe a má fé, mas muitas vezes não. Existe aquilo que eu falei ontem, existe a falta de preparo, a falta de qualificação, que no final das contas, quando soma tudo, a responsabilidade continua sendo sua, porque foi você que colocou ele lá. Beleza? Mas então eu pensei aqui e digamos que eu estou com um plano elaborado assim, ó, beleza. Beleza, né? Aqui já vou ter que voltar aqui, mas vamos lá, vou dando um enter aqui que eu acabei, peraí que eu vou, desculpe aqui, perdão gente, acabei apertando um botão que não devia aqui, acontece nas melhores famílias, vamos aqui. 32, acho que é o 36. Não, já passou, então é o 34. Eu passei mesmo. Tá. Vamos deixar tava bonitinho, mas vamos deixar pra lá. Tá. Então, o prefeito, ele pensou lá, né, junto com a participação da população, ele pensou em criar hospitais, creches e praças. Beleza, a proposta de governo é excelente, foi aprovada, todo mundo leu a proposta antes de eleger o prefeito, como acontece, como a gente espera que aconteça. Elegemos o prefeito, tá, ele implementou isso, agora submeteu ao legislativo, o legislativo olhou lá, conferiu tudo, aprovou, viu metas fiscais, viu déficit, viu tudo, né? Como deveria ter feito, maravilha, então até aqui show de bola. Seguiu, eu aí começo a tocar minha loa, né? Começo a arrecadar, começo a fazer o planejamento, veja que a figura mostra uns gráficos, comecei a planejar, aí começo a executar, o dinheiro está entrando com uma beleza, está tudo fluindo bem, planejei bem, meu legislativo é perfeito, minha loa é impecável, o dinheiro, o gráfico lá, o dinheiro subindo, né? E aí tá, contratei meu empreiteiro, licitei lá e por fim tá aqui, ó, beleza, olha, ó, UPA saindo, que maravilha. Gente, no mundo ideal, esse seria o procedimento.
Suécia, Suíça, Noruega e tal, esse é o mundo perfeito, beleza? Finlândia também, esse é o mundo perfeito, né? Planejei, tive o referendo, né? Linkando aí, quem assistiu a primeira aula, governança e governabilidade. Na governança, planejei, tive referendo da governabilidade por meio de quem de direito, população e órgãos de controle. Planejei a forma que eu vou implementar, executei, contratei de forma regular, empreiteira tudo direitinho, valores de mercado, né? Entrei lá no site do governo federal, vi o preço de todos os materiais que eu estou adquirindo, tudo, né? Fiz aquela cotação, pregão, plenamente divulgado e tal, construí o hospital. Esse é o nosso mundo ideal, e isso é o que a gente espera, não só eu, mas todo mundo espera que a gente provavelmente não vai alcançar, mas que nossos netos um dia possam alcançar isso, possam ter a certeza de que eleger um bom prefeito, eleger um bom legislativo e que por meio disso os benefícios, né, os 37, está em 37, Derli? Os 37% de tributo que são sugados do nosso salário, né, todo ano, estão sendo devidamente aplicados. É isso que a gente espera, sem privilégios, sem benesses a terceiro, porque muitas vezes, né, 37% do seu salário não é proporcional a 37% para um dono de empresa, né? É aí que a gente entra naquela parte de tributos, né? Que alguns tributos, né, da desigualdade, etc. Isso aí é mais um assunto para outro debate, mas vamos tocar em frente. Então esse é o mundo ideal que a gente espera. Planejamento, vamos lá, vamos pensar nos 4 anos, então tá, agora que eu já sei, estou aí nos primeiros 20 dias do meu governo, o que eu preciso fazer? Consulte a lei orgânica municipal para ver prazos, pô, pelo menos os prazos você tem que ver lá, né? Prazo de LDO, LOA, PPA, entender, dá uma olhada na lei orgânica, vê o que você pode e o que não pode fazer, não deixa isso só para o procurador não, sobretudo o controlador, hein? Vamos ficar de olho na lei orgânica, porque isso aí é a Constituição, não é isso mesmo, professor Derli? A lei orgânica é a Constituição do seu município, né? O cara fala, muitas vezes fala lei orgânica, ele não dá nada, mas a lei orgânica, a União e os estados têm Constituição, o município ele tem a lei orgânica, se você ainda não sabia, é a Constituição do seu município, então comece a olhar sua Constituição aí para você entender de que forma está sendo gerido o seu município, né? Revise detidamente o PPA e ajuste os projetos de acordo com a proposta de governo. Tenha a mente aberta, pare com esse negócio de, como eu falei, colocar o profissional de carreira que vem lá, ganha o pão de cada dia dele, trabalhando honestamente. Pare de execrar o cara, jogar o cara lá o cara mora aqui, tem filho pequeno, a esposa é enfermeira, trabalha de noite, aí você pega o cara, vai lá, não se preocupe em olhar a lei orgânica, nem se preocupe em olhar dívida ativa, nada. Aí o controlador perseguidor se junta com o procurador da mesma linha, vai olhar o concurso do cara e diz, ah não, tá aqui, ele assinou que ele poderia trabalhar na sede ou qualquer um dos distritos. Muitas vezes o distrito fica a 300 quilômetros da sede, aí o cara põe ele para trabalhar lá só para maltratar o cara, né? Esse é um ponto básico, mas eu estou me referindo ao PPA. Muitas vezes tem propostas boas, mas 99% das vezes o prefeito atual pega, rasga aquilo e joga no lixo. Muitas vezes tem convênios celebrados, ele deixa de receber recurso como se dele fosse aquele patrimônio, ele deixa de receber muitas vezes uma creche que está chegando só para não dar o braço a torcer e dizer que foi um trabalho da gestão anterior. Pelo amor de Deus, gente, vocês precisam acompanhar isso de forma assim, de forma coercitiva, através das audiências públicas, para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Temos 5.570 municípios e isso acontece em todo lugar. Desde São Paulo, você vai para São Paulo aí, PT entra, ignora o plano de gestão do PSDB e vai, e o governo federal é a mesma coisa, acordos internacionais são descumpridos por conta de picuinhas e tal, e no final da ponta, tá aí a Índia, é a gente que não vai receber a vacina aqui. Então acompanhe, monitore esse tipo de coisa. Pare com esse negócio, seu gestor, seu prefeito, seu controlador e tal, de querer julgar
a gestão do seu antecessor sem analisar as coisas. Seja criterioso, a princípio, ou melhor, sobretudo, seja ético. Veja, não, isso aqui está certo, isso aqui merece, seja ético. Vai ser bom para você, você dorme melhor, vai ser bom para sua família, vai ser bom para as próximas gerações, seus netos, bisnetos. Seja honesto, analise a coisa com frieza e diga, não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, tá? Se isso aqui não funciona, descarte tudo, não estou dizendo para você ficar não, descarte tudo, mas tenha certeza que você está pensando na sociedade, na população como um todo, e não numa plataforma política para uma possível reeleição, tá ok? Revise projeções de receita e despesa, observando sempre o contexto macroeconômico atual e perspectivas futuras. Gente, cuidado com essas empresas que vocês contratam aí para prestar serviço, sobretudo para elaboração de LOA e PPA. Aí o cara pega a letra fria da lei, aí uns falam, não, para a projeção da receita eu estou usando os mínimos quadrados. Para outros eles falam, não, eu estou usando a arrecadação dos últimos 3 anos. Está em 2022, você vai utilizar a projeção de receita de 2021, final de 2020, 2021, pô, não dá para você fazer isso. Por quê? Porque a empresa fechou, 99% do pessoal perdeu o emprego, então você tem que estudar medidas de dispersão e ver, isso é um ponto fora da curva. Então a lei fala que você deve planejar com eficiência e lhe dá algumas técnicas. Não significa que o cara fala, não, eu sempre trabalho com essa técnica. Pô, você está contratando uma empresa para te assessorar, que o cara sequer tem uma visão macroeconômica do contexto para poder te ajudar a elaborar a receita. Né? A elaborar a receita. Aí, ou ele pode superestimar ou superavaliar. Por quê? Porque sequer os critérios que eles estão usando são compatíveis com o quê? Com a atual situação do governo como um todo, do ente da federação. Então você precisa prestar atenção nisso, né? Revise detalhadamente as proposições de aumentos e gastos. Cai na mesma coisa. Quando eu falo ali para receita, que você na maioria das vezes contrata uma empresa porque o controlador, o planejador, o cara que você colocou sequer sabe como é que se faz um LDO, um ALO e um PPA, e aí você está pagando 2 vezes, ainda contrata uma empresa de um amigo dele que menos sabe ainda, e aí faz lá. Não, eu fiz uma LOA lá em 1970 lá, o cara fazia ainda naquela facite, e pô, chega agora aí, não uso o mínimo quadrado, eu uso o antigo código de contabilidade, aquilo que era bom, e aí você pega esse mandu aí e está sofrendo. O professor dele está dando risada ali porque ele sabe que eu estou falando a verdade, né? Revise detalhado, seja prudente na elaboração do PPA. Gente, pô, o cara fala que, é aquilo que eu falei na primeira aula, você fala que vai construir 30 creches, tá? Você sequer saiu com seu carro aí na sua plataforma de governo para ver se tem 30 terrenos disponíveis para você construir 30 creches. Aí, pô, pega o pobre do cidadão inocente, fala pro cara que vai construir 30 creches. Pior do que isso ainda, você muitas vezes, mal assessorado, faz um projeto e consegue o dinheiro para as 30 creches e você não tem terreno para construir a creche. Pô, eu estava no Ministério das Cidades, era uma vergonha, dinheiro voltando, o cara entrava lá no tal do Minha Casa Minha Vida, fechava tudo, quando a gente ia pedir a documentação, ele já com o projeto pronto tudo, tá, prefeito, o senhor vai implementar isso aí aonde? Fazer aquele projeto guarda-chuva, que era um modelo só para todos os terrenos, o senhor vai implementar isso onde? Não. Quando chegava lá, o projeto não cabia no terreno, ou chegava lá, o cara dizia que não ia vender o terreno para ele, para desapropriar ia ser 2 anos, o programa já seria extinto. Trabalhe com dados reais, trabalhe com planejamento. Se precisar revisar sua plataforma de governo, faz uma audiência pública, esclareça para a população que diante da situação encontrada você não vai conseguir cumprir aquele projeto de governo, entre em contato com o legislativo, né? Procure parcerias para você poder implementar esse tipo de coisa, mas não faça esses projetos megalomaníacos que você sabe que não vai dar certo, né? Porque primeiro você engana o povo, você se desgasta, você, por exemplo, mobiliza lá o governo federal, tem gente trabalhando lá que podia estar atendendo a outro município, a gente perde tempo atendendo você e você sequer tem as condições necessárias. O Derli falou ontem aí da STN, do tempo que o pessoal viajava 300 quilômetros, e você viaja 300 quilômetros, vai para Brasília, como o Derli falou, lá na porta do ministério lá para pegar o dinheiro, 10 milhões, e você não pega o dinheiro porque se sequer você saiu de lá
pagou de Brasília, vamos lá, o extremo norte lá do Amazonas, você saiu de lá, viajou 300 quilômetros de barco, mas não sei quanto de ônibus, depois pegou um avião, ficou no hotel aqui em Brasília pagando R$ 700 a diária, não é isso, professor Derli? Você e seu staff, quando chega lá, seu nome está no calque, cara, vocês saíram de lá, pelo amor de Deus, você, controlador, procurador, não tiveram atenção de olhar o calque antes para viajar, pelo amor de Deus, né? Outro detalhe, superestimar receita para flexibilizar alterações orçamentárias caracteriza a falta de planejamento e o TCM não perdoa. O Derli falou isso ontem aí. Acaba com esse negócio de você ficar de briguinha com o legislativo e para isso você superestima a sua receita para ter possibilidade de fazer mais alterações orçamentárias, porque você sabe, e isso aí é a ideia de controlador, o próprio controlador fala que não planejou nada, ele sabe que ele não planejou nada, aí joga esse H e fala, não, prefeito, vamos aí, já que ele só está dando 10%, a gente dobra o orçamento, ou joga mais 50% aí, que a gente vai ficar com, ao invés de 10%, com pelo menos 15% aí, para os créditos adicionais. A gente sabe que muda toda hora, aí o cara faz 500 anulações e suplementações durante o ano. Que planejamento é esse, né? Suplementação e anulação, pessoal, para quem não está bem por dentro disso, é você dizer assim para o seu pai, meu pai, ó, eu vou ter prova na escola e eu preciso tirar xerox, então vão ser 10 xerox para isso, 5 xerox para aquilo, preciso de uma caneta, preciso de R$ 10 por lanche. Aí quando chega no dia seguinte, meu pai, são 7 xerox, vou precisar de 2 lanches, porque eu vou de manhã e de tarde, e eu esqueci do ônibus. Quando chega no outro dia, seu pai te dá o dinheiro, meu pai, eu esqueci, meu pai. Na verdade são 13 xerox, eu falei que era só 7, depois falei que era 10, agora são 7, mas na verdade são 13, porque eu esqueci disso. Então é isso que acontece quando você planeja mal. Você tira o dinheiro da folha para pagar a luz, depois você tira o dinheiro da luz para pagar o pão, você tira o dinheiro do pão para pagar a merenda, você pega recurso vinculado da farmácia para suprir, para poder pagar prestação ou compor contrapartida de obra que você esqueceu, e aí fica fazendo esse jogo e fica essa salada toda e aumenta a dotação aqui, reduz a dotação aí. Para com isso, o Tribunal de Contas, a maioria deles pelo menos, não aceita mais. E se o seu aceita, logo, como o próprio Derli falou, quando tudo isso estiver consolidado, isso não vai ter mais espaço dentro da administração pública, ok? Acho que é o último ponto aqui agora que eu vou tratar e depois a gente vai mudar, tá? Captação de recursos, né? Escolas, creches federais, projetos habitacionais e saneamento. A gente ia estender isso mais um pouco, mas como ficou apertado, um amigo nosso aqui do governo federal até viria hoje falar, mas como eu falei com ele que era só meia hora, ele falou, nossa, meia hora não dá nem para eu começar. Eu falei, bom, mas aí ele me deu as fontes e disse, olha, primeira coisa, ele falou, olha, para quem está buscando convênio, primeiro tem que entender o que é convênio. Então, embora não esteja plenamente atualizado, mas entre lá no site do Senado, pegue aqui, olha só, estou dando o caminho das pedras para vocês. Manual de obtenção de recursos federais para municípios, está vendo? Específico para vocês. Dê uma lida nisso, revisa. Professor, mas pode estar desatualizado? Sim, estou dando o caminho das pedras. Vai aí na internet, pesquisa, vê exemplos de outros municípios aí que conseguiram e tal. E estou te mostrando aqui também, para não dizer que é mentira de professor, tá aqui, ó. Peguei uma resolução aqui, ó, uma instrução normativa, ó, de 2020, fresquinha, ó. Regulamenta o programa de atendimento habitacional através do poder público para a moradia. Pega essa instrução lá que está disciplinando um monte de coisa. E você tem para saneamento. Tudo bem que esse ano é atípico, talvez não tenha tanta disponibilidade de convênios, mas você tem para cultura, né? Você tem para cultura, você tem para educação, você tem para melhorar o seu pátio de infraestrutura, para implementação da Secretaria de Fazenda, você tem uma série de coisas, você tem como adquirir computadores, você tem praticamente tudo que você precisar, tem. Claro que você precisa atender alguns requisitos, sendo um deles estar regular, não é isso, professor Derli? Com o calque e com os demais. Então, tudo isso é um mundo distante se você não tiver dentro daquilo que o professor Derli falou ontem. Então, aí começa a surgir os reflexos. Mas professor, eu tenho pouco dinheiro aqui, eu não consigo arrecadar para construir a escola e tal. Se você pega um vereador experiente, se você pega um cidadão mais esclarecido, ele chega com isso lá e fala, tá, mas tá aqui, ó,
prefeito, quais são os projetos que o senhor está buscando no governo federal? Aí ele olha para o cara do planejamento, que olha para o controlador, que olha para o de finanças. Não, no momento nada não. Ok, prefeito, ó, eu só trouxe 10 aqui, mas se o senhor quiser 100 eu também trago, né? Então o senhor poderia passar, né, uma parte do seu tempo, o senhor e o seu staff aí, procurando soluções, né, que não despenda recursos, porque o senhor mesmo está dizendo que não tem condição de arrecadar, né, para poder levar a creche para o meu município, para o meu bairro, levar a escola, que até hoje o senhor prometeu, já é o seu terceiro mandato e o senhor não conseguiu, mas dinheiro tem, agora o senhor precisa se enquadrar, e se for o mais esperto ainda leva aquele estudo que o Derli fez, aí que você está morto mesmo. Então, tenha muita atenção, pois não? Eu até tinha essa cartilha, sabe? Nessa cartilha, ela fala. Tá aí, ó, tem a tela aí, ó, até botei o índice banco, dela agora aí para te Banco do Brasil. facilitar, Dales. Aí, ó, ela fala tudo para você. Isso, ela fala aonde é o banco, vários, não é? E ela tá tudo, entendeu? Ela tem saúde, educação, cultura, é tudo mesmo. E ela fala o valor, fala contrapartida, ou seja, não adianta ele querer fazer um plano de governo mirabolante se ele nem conhece essa cartilha, nem sabe de onde que ele pode ir lá buscar, né? E outra, que nem o senhor falou, o nego nem sabe aonde pedir, e a cartilha já te dá o endereço certinho em qual porta bater, né? Então, gente, só recapitulando, ó, o que Deles falou aqui, Dales, né, falou é importante, olha, na segunda-feira eu te disse dos riscos que você vai encontrar, na terça e quarta o Derli te mostrou tudo que você tem que fazer, né, para se manter regular. Hoje eu tô te mostrando, se você está dizendo que está pegando um município sucateado, eu tô te mostrando aqui onde você pode obter recursos, desde que adeque e se capacite para isso, né? Porque também dinheiro não cai do céu, por mais fácil que seja, não cai do céu. Então tá. Então você vê que a gente está construindo conhecimento aqui aos poucos, né? Já te disse o que fazer quando entrar. E amanhã, quando a gente entrar em auditoria de prospecção, eu já te disse o que tem que fazer. Amanhã em auditoria de prospecção, eu vou te mostrar como fazer. O Derli já te mostrou dos riscos e de como corrigir os riscos. Eu estou te mostrando aqui, se você não tem dinheiro, recurso próprio, vamos buscar parcerias. Estou te mostrando também que forma fazer. Aqui está o manual, tem tudo aí. Aí o caminho, obviamente, você tem que colocar, você tem que colocar alguém para realizar isso. Tem empresas que fazem esse trabalho, cobram obviamente um percentual, e aí fica a critério do município contratar ou não, né? Na maioria das vezes eu acredito que não precisa, desde que se cerque de profissionais competentes. Tá aí o Dales que falou. Ô Dales, qual é o seu município aí, desculpe? Minas Gerais, pois é. Campos Gerais, né? Porque aí pode falar assim, né? Ver a bandeira do Cruzeiro ali, pode falar, não, o cara é lá de Belo Horizonte, para eles lá tudo é fácil, tem estrutura. Mas não, ele é de Campos Gerais, que não é uma prefeitura, acredito que não seja uma prefeitura tão grande assim. E ele foi lá pesquisar. Então tá vendo, lá em Campos Gerais tem gente qualificada para realizar esse trabalho. Cabe a você aí qualificar seus profissionais também para realizar esse tipo de coisa. E olha, eu tenho alguns estudos lá que eu mostro, ó, qualificação, se somente se, capacitação, tá? Porque, o que eu estou dizendo com isso? Ah, professor, qualificação e capacitação é a mesma coisa? Não, eu estou falando qualificação, é quando você busca o curso, se somente se, capacitação. Eu estou querendo dizer que você só vem aqui para Brasília, né, ou para Foz do Iguaçu, se realmente for um curso que vai construir conhecimento, né? Vai construir conhecimento. Não venha para cá passear, conhecer a esplanada e tal, ou não vá para Foz do Iguaçu ver a cachoeira lá não. Se o curso que você vai participar, primeiro, não tem o conteúdo necessário para lhe desenvolver, ou em segundo, né? Porque são dois pontos. Muitas vezes o curso, né? O curso não tem o conteúdo necessário para lhe capacitar, ou na segunda mão da via, você não tem competência técnica para entender o curso, né? Porque aí viaja, faz a viagem, vai lá em Foz do Iguaçu, passeia, vem para cá, para Brasília, e depois fala, e aí, controlador, dá para o senhor mostrar aqui pra gente o que foi que você aprendeu lá? Uma porcaria o curso. Claro que é uma porcaria, cara. Seu dele estava falando lá endividamento,
em risco fiscal e as coisas todas. Você sequer estava entendendo o que o cara estava falando, você estava confundindo dívida pública com dívida tributária, como é que você vai levar alguma coisa de útil para o seu município? Então, capacitação, não, como é que eu falei? Eu até esqueci agora o próprio jargão aí, qualificação, se somente se capacitação. Então, se o curso não serve para você, não adianta. Muitas vezes é melhor você realmente investir numa empresa que tem know-how ou contratar a consultoria de um profissional do que você tentar jogar dinheiro ou jogar semente em terra morta, né? Pô, não, vou pegar o planejamento. Aí o cara pega, pelo amor de Deus, pega lá o Zezinho do Gás, que é secretário de planejamento dele, e manda para Brasília tomar um curso sobre captação de recursos. Pelo amor de Deus, o cara vai passar 3 dias aqui, vai se perder no plano piloto aqui na tesourinha e depois vai voltar para lá sem saber nada. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos ter consciência quanto a isso aí. Volto a dizer, a gente está te dando o caminho, a gente está te dando o GPS, agora, infelizmente, a gente não vai acompanhar você nessa jornada. Você tem que ter o discernimento para agora parar, refletir, ver naquele grau, naquela escadinha que a gente montou lá para vocês, qual o seu grau de conhecimento no momento e tentar, já que você recebeu o limão, faça essa limonada, agora faça ponderando os riscos, ok? Bom, vamos entrar agora em um ponto, vamos começar agora a brincar mesmo, preparar o terreno para amanhã. Deixa eu ver. Putz, falei demais, meu Deus, então vai ficar tudo para amanhã. Desculpa, gente, caramba. Mas só vou, perdão, eu tô pensando que ainda é 8 horas, cara. Eu falo demais, desculpe. 9h53 já. Tá, pessoal, então amanhã ficou para amanhã, infelizmente eu queria deixar isso aqui, jogar um monte de dúvida na cabeça de vocês para amanhã, para poder entrar em auditoria de prospecção, mas infelizmente não vai dar. Então eu abro espaço aí para o pessoal que quiser fazer algum comentário, alguma complementação, e para a gente tocar amanhã. Tá, só resumindo aqui, eu vou falar desde o que é controle interno, qual a missão do controle interno, o que é divisão de auditoria, norma que disciplina, competência. Eu vou te preparar uma estrada para você, quando a gente falar de auditoria de prospecção, que é um tema importantíssimo, é um tema extremamente avançado, tanto que isso faz parte do módulo 2 do nosso curso de capacitação de auditoria, mas eu vou passar aqui para vocês, por quê? Porque para pelo menos vocês entenderem a forma que vocês vão agir. Lá no curso, a gente, além de ensinar, a gente mostra como fazer. Aqui eu vou te dar as dicas e você vai se cercar dos seus profissionais para realizar. Bom, pessoal, muito obrigado aí. Fica aberto o espaço agora. O professor Derli não me monitorou hoje, deixou eu falar mais do que eu tento. Se deixar aqui, eu falo 3 dias sem beber água, né? Eu gosto de conversar. Então, aí fiquem à vontade agora, pessoal, para fazer as ponderações que julgarem necessárias. Ou eu compliquei demais, está todo mundo com dúvida, ou ficou claro demais, pelo menos me dê esse feedback aí, porque eu preciso também ter esse feedback para ver se eu posso apertar mais um pouco, porque eu sou igual a torneiro mecânico. Enquanto a porca estiver frouxa, eu vou apertando. Agora, quando o cara disser assim, opa, chegou no meu ponto aqui, eu não estou entendendo, grita. Porque também eu ficar passando aqui 2 horas, tomando o tempo de vocês. Se o Flamengo vai perdendo de 3-0 e vocês aqui me ouvindo falar, não faz sentido. Beleza? Pois não. O Edson, eu não vou ser mesmo, viu? Que a gente tem a mesma idade em deles. Brincadeira. Mas tá bom, tranquilo. Mas é costume. O senhor comentou sobre o PPA, né? Esse ano 2020, que por exemplo foi um ano atípico, né? Vários fechamentos de comércio, coisa tudo tal, essa projeção de arrecadação caindo. Esse próximo que hoje entra, né, que entrou, né, ele pode fazer essa revisão de recursos ou ele toca o barco sem fazer essa projeção, seguindo a projeção do anterior que já fez, que ele poderia ter feito essa revisão, já que ele pegou a pandemia ele quis deixar esse presente no pra mandato vocês, dele, na verdade, né?
né? Tá, não, é Então, plenamente assim, factível, é isso você mesmo. já. Na verdade, na verdade, vocês já estão elaborando veja bem, e o que precisa ficar bem claro para todos é o seguinte, é, ações, ações que se estendam, ações que se estendam. Gente, tem um microfone aberto aí. É, é, planos que se estendam por mais de um ano, obrigatoriamente tem que estar constando no PPA. Não é isso, professor Derli? Agora, nem sempre o que está previsto no PPA e 99% dos municípios, o que está no PPA, muitas vezes o que está no PPA nem pode ser factível, pode não ser implementado. Claro que você vai ter que apresentar justificativas e tal. Então, eu digo assim, se fosse no seu segundo ano de mandato, você acabou de implementar seu PPA, aí eu acho que caberia esse ajuste. Mas você está no seu primeiro ano de mandato, está pegando o trabalho feito por outro, eu acho que você tem que concentrar agora mais na realização do seu PPA e tocar. E na hora de apresentar a prestação de contas, você tem mais do que argumentos para justificar, né, os descumprimentos de metas, já começa a entrar em contato com o legislativo, fale com o prefeito para submeter isso à apreciação do legislativo, formalmente, se for o caso, né? Qual é o entendimento do legislativo, até para lhe acostar, lhe dar um respaldo maior, caso haja alguma como é que se diz, cobrança maior do TCU, você está amparado pelo legislativo. Mas, na minha opinião, é bem tranquilo isso. Se o Derli quiser complementar, pois não. Então, mas não só pelo PPA, né? Querendo ou não, a lei de LDO ela vai Mas estar a LDO ela não está trabalhando comprometida, né? com valores, né? A LDO ela está disciplinando ações. O que está lá no valores é a LOA. E você lembra que o Derli falou, Derli, por favor, dá até um ano, não vou pegar os créditos do Derli. Lembra que o Derli falou ontem, em caso de como é que se diz? Em caso de redução ou potencial risco de não realização de receita, você tem que fazer a redução da sua despesa também? Você pode falar aí, Derli, rapidinho? Da limitação de empenhos? A gente vê a gente observa, né, muitas LOAs, muitas LDOs, né, com essa discrepância e a preocupação, acho que do Dales ali é interessante que 2021, esse ano, esse exercício aí vai ser complicado, viu? A gente vê, vai ser uma redução de receita, né, porque tem todo o impacto aí econômico, né, do município, a nível de estado, também nacional. Não vai ter aporte de recursos, né, os municípios, os estados tiveram aporte aí, né, do governo federal nos milhões, né? Então, assim, provavelmente tem que ficar acompanhando a execução, tá? Provavelmente vai ocorrer aí alterações, ajustes orçamentários, né? E se eu fosse um controlador interno, eu iria observar a execução, né, do primeiro bimestre, né, mensal, né? Mas a gente consegue acompanhar aqui de fora, né, o cidadão mensal, bimestral quando é publicado o réu. Mas no caso, o pessoal que trabalha, né, no ente já consegue acompanhar mensal, para tomar aí os devidos ajustes orçamentários, né, e possíveis alterações aí na lei, né, na LOA, Perfeito, obrigado, professor. Estou recebendo aqui algumas comunicações em off aqui que tem que sair. Se pode encerrar por hoje e continuar amanhã, porque obviamente todos têm compromisso, precisam sair, mas também não querem perder o debate. Então a gente se estende amanhã. Se ficar alguma questão, peço desculpas pela má administração do tempo. E se precisar amanhã a gente abre tratando disso. Amanhã é nosso último dia, a gente vai tratar de temas interessantes de novo. Agradeço a todos pela paciência, pela audiência, especialmente ao professor Derli e a todos vocês que deixaram suas obrigações para estar aqui, né, buscando se capacitar, se qualificar, para de qualquer forma representar melhor o seu município ou prestar um serviço à população. Então boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Pois não. Professor,
Uma outra dica que a gente usa também aqui nos municípios, quando ia preparar o PPA, era também olhar o PPA do governo federal, onde seria eu planejar uma creche no PPA do governo federal não tiver também previsto lá esse programa para creche, né? E o também do governo do estado. O município não tem recurso para fazer, município pequeno, né? Então, no meu PPA eu vou olhar o do governo federal e o do estado para poder fazer aquilo que eu estou fazendo. Perfeito, perfeito. Foi aquilo que o Dales falou, né? Para você pegar o manual, olhar, e lembra que eu deixei ali umas portarias e tal, umas resoluções ali, é justamente aquilo, fazer a prospecção para poder trabalhar. Seu Dimas, infelizmente a gente tem que encerrar agora, mas amanhã a gente retoma no mesmo horário aí e tira possíveis dúvidas. Obrigado a todos mais uma vez e tenham uma boa noite. Até amanhã, então. Obrigado. Até amanhã, então. Valeu, Deus. Boa noite. Obrigado, boa noite.